Hebreus 4, verso 1. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Vamos ler juntos Hebreus 4, verso 1. 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Senhor, estamos suplicando misericórdia. Quando a gente lembra do que foi a exigência do Velho Testamento com respeito ao sacerdócio, isto coloca cada um de nós num canto da parede. Por isso não há nada por merecimento, não há oração que posiciona-nos como pregadores, só a graça. Quando olhamos para o que as Escrituras informam no Novo Testamento, o posicionamento, a vida, a maneira, as ações do pregador, tudo isso nós nos envergonhamos. Nenhum merecimento. Pregamos pela graça. Toda a graça envolve cada um de nós. Não tem nenhum melhor que o outro, mas estamos debaixo da graça. A graça é graça. Continua tomando-nos e operando através de nós sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Promessa, pensando em promessa. São Paulo diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa. Israel servia a Deus, eles tinham promessa. Deus havia prometido para eles que eles entrariam numa terra de descanso, cessariam as guerras, toda a batalha, eles deixariam de peregrinar, que tem um período que você fica peregrinando, não é bom. Eu já disse, isso acaba com os móveis. Pessoa que peregrina de uma casa para outra, de uma cidade para outra, não sabe onde morar, não tem lugar fixo. E sempre penso, não, lá do outro lugar vai dar mais certo para mim. Isso daí é simplesmente falta da pessoa conscientizar o lugar dela. Deus te sustenta. Se você tem direção de Deus num lugar, fique ali, continue ali. Isso é na parte natural, para não viver mudando de lugar a lugar. A fé também, ela é estabelecida, estabilizada, ancorada. Você tem que ter um lugar para ancorar a fé. Gente que um dia está na Batista, outro dia na Metodista, outro dia na Assembleia, outro dia no Tabernáculo, e elas não têm segurança. Elas precisam ter revelação. Mas eu estou procurando. Mas tem uma coisa, quando você ouve a palavra de Deus, eu gostei desse parágrafo aqui, eu vou entrar nele aqui então agora. Tinha esquecido, agora vou entrar nele. Você diz assim: eu vou à igreja,
Eu nunca menti em minha vida. O profeta diz: isto é ótimo. Isto é ótimo. Eu nunca roubei. Eu nunca fiz isto, aquilo outro. Isto é muito bom. Tudo isto é bom. Mas aquilo continua não ser pecado. Está mostrando o que é pecado. Está pecado, eu sou um pecador porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu minto, eu adultero. Diz: não, não é por isso não. Não é por isso que você é pecador. O outro vai notar essas outras coisas. Ele diz: eu nunca menti, nunca roubei, nunca adulterei, e eu faço só o que é certo. Então o profeta estava orientando para a pessoa saber o que é pecado. O pecado é quando Deus mostra a si mesmo e você descrê dele. O pecado é quando Deus mostra a si mesmo e você descrê dele. Você não dá ouvido àquilo. Isso que é pecado. Pecado não é o outro dizer: então agora deu para mim. O outro que bebe fala: então agora a coisa ficou boa. Pecado não é beber, não é fumar, não é jogar, não é mentir. Você faz isso porque você é um incrédulo. Então acabou. Pensei que ia melhorar, piorou. Por quê? Porque o pecado mesmo é a incredulidade. Quando Eva descreu, ela concebeu uma semente. Ela descreu, Deus colocou eles ali, era para crer. Quando Deus te posiciona numa coisa, é para você crer. Você tem que saber que foi Deus que colocou ali. Então aí você pode ficar ali sossegado, Deus é responsável. Agora, se não foi Deus que pôs, nós entramos de oferecido, aí Deus não é responsável por aquilo. Deus é responsável quando Ele coloca nós ali, quando nós oramos para um trabalho, para um namoro, para um casamento e para uma fé. Senhor, tem muita fé no mundo, mas eu quero a sua. Onde está? Onde está a sua fé? Tem fé tal, fé beltrana, fé ciclana, e você sabe, né? Tem fé de todo nome, mas eu quero a sua fé. Aquela fé que Pedro teve no Senhor. O Senhor falou bem daquela fé, eu quero aquela fé. Então, aí Deus vai te mostrar. Tem gente que toma fé de toda a igreja e acha que é a fé de Deus, é a fé da igreja. Cada lugar que você vai, você tem fé naquilo lá, naquilo que você ouve. Você aprendeu aquilo, é aquilo ali. Quer dizer, se te dá arroz e feijão a vida inteira e você não sabe que existe mais nada de mistura, você vai comer arroz e feijão e dizer: é arroz e feijão. Você vai comer amanhã arroz e feijão, depois da manhã arroz e feijão. Por quê? Você não sabe que existe mais nada. Mas se existir mais alguma coisa, você já dá uma paradinha e diz: esse negócio só arroz e feijão? Não tem assim uma mistura, não tem mais alguma coisa para entremear isso daí, para a gente poder ter mais um pouquinho de apetite? Fica só naquilo a vida inteira. Mas já está bom, Jesus Salvador, Jesus Curador, o que você quer mais? Eu quero Deus, eu quero a palavra. Deus não é só Salvador e só Curador, Deus é a palavra, e a palavra é total, não é uma parte. Deus não é parte. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Cada coisa é uma parte, você tem que reunir as partes para formar toda a palavra de Deus. Por crer em parte, cada um tem sua igreja, cada um tem sua fé. Mas se você crer na palavra de Deus, você é obrigado a ter uma fé só. Uma fé só. Uma religião só. A única religião verdadeira é a religião do único e verdadeiro Deus. É daquele que é primeiro e último, que é alfa e ômega, princípio e fim. Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é um só. Essa é a única religião verdadeira. Porque do contrário, alguém diz: não, eu sou da religião do Filho. Ou diz: não, eu sou da religião do Espírito Santo, é mais forte. Ou diz: não, eu sou da religião do Pai, mais velho. Não existe. Não existe isso daí. E são religiões que os homens arrumaram.
Então o outro diz assim: eu sou da religião da Santíssima Trindade, porque 3 é mais forte. O outro diz: não, eu sou da unicidade. Agora, eu sou do único Deus. Essa é a verdade. Eu sou do único Deus. Amém? Então, se você descobre que você pertence ao único Deus, aqui está. O pecado é isto: quando Deus mostra a si mesmo para você. Alguém diz: mas Deus nunca mostrou para mim. A si mesmo. Cada manifestação de Deus na terra, em um profeta, era Deus mostrando a si mesmo para o povo. Deus mostrando a si mesmo. E quando Deus mostra a si mesmo a você, e você descrê dele, você não dá ouvido àquilo, isso é o que é pecado. É o que é pecado. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa. Eu não vou falar de muita coisa que tem no capítulo 4. Eu vou falar de uma coisa talvez que está tão fora do capítulo 4. Mas vamos tomar aqui exatamente esse ponto aqui. Deixada a promessa. Hebreus capítulo 3 é a mensagem pregada pelo profeta. Parágrafo 187. Agora, tinham eles uma promessa para a terra prometida. Lá no Egito, tinham. Tinha uma promessa para eles: vocês vão sair do Egito e vão para a terra prometida, que mana leite e mel. E vão sair daquela escravidão com uma promessa de que vai para uma terra que mana leite e mel e que não vai ser mais escravo. Olha, era uma tremenda promessa. E quando Deus desceu para fazer esta promessa uma realidade, Deus dá a promessa, depois Deus desce para fazer aquela promessa uma realidade. A pessoa está só com a promessa e diz: não, eu já tenho. Não, Deus ainda não desceu para fazer essa promessa que Ele deu a você uma realidade, cumprir aquela promessa. Ele prometeu: cedo venho. Agora Ele já está para poder vir cumprir essa promessa, porque quando Ele diz cedo venho, Ele diz: só que tem uma coisa, primeiro Elias vai vir. Pronto, então agora eu sei que Jesus está perto para vir. Agora você sabe que Jesus está perto. Qual o motivo? É que antes dele vir, ele diz: Elias virá primeiro. Então agora Elias já veio, já pregou a mensagem, então só falta Jesus vir agora. Agora sim. Há 50, 60 anos atrás ainda ficava em dúvida, mas agora você não pode ter dúvida mais. Agora já é hora de você saber que aquela promessa tem sido materializada quando Deus faz aquela promessa para você. E quando Deus demonstra a si mesmo perante você com uma mensagem e você descrê dela, não resta mais esperança. Não resta mais esperança. Exatamente isso. Deus tem uma promessa. Agora Ele desce para poder cumprir esta promessa. Ele prometeu: Elias virá primeiro. Aí Ele desceu para poder cumprir essa promessa. Ele veio exatamente num homem para cumprir a promessa. Elias virá primeiro. Não importa o nome que ele tenha, porque João Batista chamava João, Jesus falou que ele era Elias. Aqui você tem que saber que o homem chama William Branham, mas é Elias. É Elias, mesma coisa. E depois virá um Elias para os judeus. Eu não sei como que ele vai chamar, mas o ministério é de Elias. Ele pode chamar qualquer nome, só que o ministério nele vai ser Elias. O outro pode ter qualquer outro nome, o ministério dele vai ser Moisés. O ministério de Moisés é Apocalipse 11. Quer dizer, essas coisas, a pessoa precisa ter mente aberta para enxergar isso na Bíblia. Mas não tem nome de Brana na Bíblia. Eles erraram nos dias de João, porque eles ficavam procurando: mas cadê João aqui no Velho Testamento? Não tem João? Agora esse homem chamar João, diz que ele é Elias. Eu não entendo. Quem era cego fica mais cego ainda, espiritualmente. A Bíblia tem uma promessa: Elias que vai vir. E tem aquele que vai precursar a vinda do Messias. Agora chegou um homem aí e perguntamos para ele se ele é Elias, disse que não. Ele é a voz do que clama no deserto, disse ele. Agora tem um de quem ele é precursor, o precursado falou que ele é Elias sim. Esse ele falou para você que não é, ele é Elias. Ele é Elias.
Você é o Cristo? Ele diz: não, não sou. E ele estava certo, não era o Cristo. Ele não era o Cristo. Então, depois, quando chegou Jesus, eles tinham a mesma opinião. Esse homem aí chama João. Eu vim falar que ele é Elias. Aí quando Jesus perguntou para os discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Aí eles começaram com aquela mesma opinião. Alguns dizem que é Elias, Jeremias, João Batista, algum dos profetas. Jesus disse: vocês estão tudo com opinião errada. Esse povo aí fora tudo pensa errado de mim. Mas vocês que comem comigo, que dormem comigo, que sofrem comigo, que pregam o meu evangelho, que eu escolhi vocês, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne nem sangue, como os outros de fora vivem falando que eu sou. Aquilo é carne e sangue, mas o que você diz agora não é carne e sangue. O que você diz é meu Pai que falou para você. Você não sabe nada, além do mais, Pedro era um inculto, não sabia nada, mas sabia que aquele homem era o Cristo, filho de Deus vivo. Bom, tem uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele desce para cumprir aquela promessa, para fazer aquela promessa real. Fazer real. Ora, Deus disse a Abraão, há centenas e centenas de anos antes, que ele faria isto. Isto era escriturístico. Isto era escriturístico. Irmãos, olha, no dia do juízo as pessoas não vão ter como se livrar da mensagem desse dia. Eles vão dizer: não, mas nós não sabíamos nada, porque não tem nome de Brana na Bíblia. E apareceu, ele diz: mas também não, o Espírito Santo vai falar isso aí. Mas também não tinha nome de João, foi por isso que eles enganaram. Mas vê se Pedro enganou, vê se João enganou, vê se os demais enganaram. Eles tiveram revelação. Vocês têm que saber de uma coisa: naquele dia vai ser dito para eles assim: olha, você já leu. Se não leu, você ouviu falar sobre Zacarias 14, 7. Eu tinha até o lugar que o meu profeta ia nascer. É no oeste. E vocês sabem muito bem onde é o oeste. Tinha que vir dos Estados Unidos um profeta no oeste. É o que diz a Bíblia. Só que não dá para eles entender, porque a Bíblia diz no entardecer. Aí eles não sabem o que é isso, entardecer. Eles não têm revelação para saber o entardecer. Quando Jesus veio, era o amanhecer. Jesus veio no leste. O profeta Elias agora veio no oeste, do outro lado. É no encerramento da era gentia. Veio um profeta para fechar essa era. Veio um profeta para fechar essa era. Mas eles não conseguem ver Deus se mostrando a si mesmo. Ora, José disse: não leve meus ossos daqui até irem para aquela terra prometida, e me sepultem ali com o restante dos meus pais. Para mostrar para vocês, isso aqui vocês já conhecem, mas a gente vai discorrer um pouquinho na Bíblia. Em Gênesis capítulo 50, verso 25, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele já estava avisando o povo: olha, Deus tem uma promessa e Ele vai tirar vocês daqui. José dizia para o povo de Israel: mas quando vocês saírem daqui, não larguem meus ossos no Egito não, nessa denominação. Não deixa meus ossos aí. Tem gente que diz assim: ah, meu pai morreu aqui, eu vou morrer também. José foi diferente. José falou assim: ó, eu vou morrer aqui no Egito, só que tem uma coisa: quando vocês saírem daqui, leva meus ossos. Meus ossos. Tem gente que você não leva nem ele vivo. José já avisou: pega um saquinho e bota meus ossos e leva embora. Não deixa-me no Egito não. Nem os ossos não podem ficar no Egito. Porque Deus tem uma promessa. Ele diz: Deus vai visitar vocês. E Ele visitando vocês, Ele vai levar vocês para uma terra
que eu não posso ir para lá agora. Vou ter que morrer aqui no Egito. Mas tem uma coisa: quando Deus fizer isso, lembra da minha sepultura, cata o restinho meu, pega os meus ossos e leva com vocês. Então, quando vocês verem aquela caravana saindo do Egito, tinha um saquinho de osso. Junto com aquela caravana e um saquinho de ossos. O que é isso daí? De José. Irmãos, eles eram criteriosamente observadores da palavra um do outro, com eleição. Eles sabiam se José é eleito de Deus. E um eleito não quer ficar na denominação quando chega um libertador. Ele diz: nem se eu tiver morrido, vocês levam os meus ossos daqui. Já pensou bem, eles irem lá para a terra de Canaã e depois lembrar: mas nós esquecemos José, os ossos dele ficou lá no Egito. Não, José diz: vocês não, jura para mim. Olha aqui, ó. Vocês vão jurar, vocês vão fazer isso aqui, ó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus. Ele sabia, Deus vai visitar vocês. Eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês. E fareis transportar os meus ossos daqui. Vocês não saem daqui sem meus ossos, não. Não pense que é só vocês entrar lá em Canaã, ficar numa boa, terra que mana leite e mel. Agora José sabia, quando der a ressurreição, vai dar é lá na Palestina. Vocês me largam aqui no Egito, não pode ficar aqui não. Ele sabia o lugar certo. Por isso você tem que morrer até no lugar certo. Aí está o lugar agora. Eu vou dizer, que lugar é esse? Católica? Luterana? Wesleyana? Pentecostal? Não esqueça disso. Esqueça. Aonde é que eu tenho que morrer? Olha, deixa eu morrer em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,13. Porque aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a levantar com Ele. Então não eu vou ficar nessa denominação porque minha mãe, nós somos assim. Então meu pai disse que não é para nós mudar de igreja, não é para mudar de religião. E José foi diferente. Nós estamos nesse lugar aqui no Egito, mas o dia que você sair daqui, leva meus ossos. Não me larga aqui não. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Essas coisas é simples, mas faz bem. Eu não sei como é que fica você, né? Mas faz bem para a gente. José era um homem revelado. Não, vocês vão levar meus ossos daqui porque vocês vão para a terra prometida. Porque ele sabia que a ressurreição estava vindo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, porque ele conhecia o que Jó disse. Cada um daqueles profetas sabia exatamente o que o outro profeta havia dito. E sabia que o seu espírito era o mesmo. E eles estavam observando. Irmão, eu gosto disto. Isto deve nos sacudir da nossa condição de preocupação. Eles tinham seus olhos não no que as pessoas estavam dizendo, mas no que aqueles profetas diziam. Eu fico pensando nesse povo que está seguro em Santíssima Trindade. Eles estão aí firmes no que Nicéia diz, no que Nicéia falou em 325. Não, você tem que ficar firme no que a Bíblia diz. Você tem que largar de mão de todas essa crença dogmática e alcançar o privilégio de receber já de início a fé. Quando Deus manifesta diante de você, Deus se mostra diante de você e você vai ignorar, você vai perder uma chance desta. Como eu dou graças a Deus de ter podido ver essa manifestação do último dia. Eu nem vi o profeta e eu creio nele. Eu e vocês, nós estamos ligados naquelas bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele diz: você viu e creu, mais bem-aventurado é aqueles que não viram. Eu e você, nós não vimos. Aleluia. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A questão não é ser Tomé, não. A questão é crer sem ver. Jesus estava esclarecendo isso. Você viu, Tomé? Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui. Sou eu mesmo, sou. Então, mais bem-aventurado
é os que não viram. Mas bem-aventurado é os que não viram Brana e creram. Alguém diz, pastor, você está desviando a Escritura. Não, a Escritura se faz presente sempre. Deus não é o Deus de ontem, não, Ele é hoje também. O nosso Deus não é velho, não. Você fica crendo num Deus antigo. O nosso Deus é o mesmo. Quando você vê com cabeleira branca, é porque Ele é juiz. E Ele tem que manifestar com aquela cabeleira branca, mesmo quando Ele tinha 33 anos. Ele saiu da terra ali com 33 anos. Quando João viu Ele no Apocalipse, viu Ele com a cabeça branca já. E cabelo branco não quer dizer velhice. É maturidade, é experiência. É isso que quer dizer. Não é ilusão também não. Porque o cabelo branco é ilusão. O outro já não gosta de cabelo branco de jeito nenhum. Não estou contra vocês, não. Tinge. Faça o que você quiser com o seu cabelo. Só não corte, diz o profeta, né? Mas cada um tem uma coisa. Mas tem outro que tem a ilusão do cabelo branco. Mas como é bom a gente poder ver as Escrituras cumprindo, poder ver, observar Deus trabalhando, e você não perde Deus. Você não perde seu Pai. Vai onde Ele vai. Oh, eu gosto disto. Isto deve nos sacudir da nossa condição de preocupação. Eles tinham seus olhos não no que as pessoas estavam dizendo, mas no que aqueles profetas diziam. Cada um deles estava observando. Se vocês lerem o profeta Daniel, vocês vão ver que o profeta Daniel, na Babilônia, ele pegou o livro, o pergaminho, que o profeta Jeremias, que o antecedeu, escreveu. Pegou aquele livro e leu. A hora que Daniel leu, diz: 70 anos o povo será liberto do cativeiro. Aí Daniel deu uma olhada e disse: mas já faz 68, aleluia, já faz 68, então falta só 2 anos para nós sair do cativeiro. Só 2 anos. Um olhava para o que o outro falava e sabia que aquilo era verdade. O profeta Ananias, que falou errado, morreu no dia da profecia, no ano da profecia dele. Ele morreu. Por quê? Porque Jeremias tinha profetizado: assim diz o Senhor, 70 anos de escravidão, e depois vocês serão libertos. Ele veio com um canzil lá de madeira, profetizou. Daqui a pouco chega o outro profeta, diz: eu também sou profeta. Tem muitos que aparecem assim. Teve um que correu do país esse dia, porque profetizou que Jesus vinha em 99, e ele já deu no pé, porque ele não viu nada mesmo, já foi embora. Então chegou aquele Ananias, e perto de Jeremias, pegou aquele canzil que está no pescoço, que aquele canzil é jugo, significa jugo, e ele pegou aquilo que está no pescoço de Jeremias, porque os profetas pregavam em símbolos, mostrando o símbolo. O canzil era símbolo. Vocês vão ficar debaixo do jugo do Nabucodonosor, 70 anos vocês vão ficar. E aí o Ananias chegou lá e disse: ô irmãos, eu também sou profeta. Sabe o que Deus falou para mim? Assim diz o Senhor, dentro de 2 anos vocês vão ser libertos. A Bíblia diz que o profeta Jeremias estava sentado e falou: amém, amém. Por quê? Se o Senhor está falando através de mim que é 70, e agora você diz que o Senhor falou através de você que é 2, amém, 2 é bem melhor do que 70. Nós vamos ser libertos logo então. Ele diz amém. E o profeta Jeremias foi embora, foi para casa. Aí Deus falou para ele: Jeremias, faz agora um canzil de ferro. Meu Deus do céu. E volte lá e chame a Ananias e diga para ele: canzil de madeira você quebrou, quebra esse agora de ferro. Assim diz o Senhor: 70 anos de escravidão para Israel, e você que profetizou que é 2 anos, dentro desse ano, assim diz o Senhor, você morrerá. Meu Deus do céu, brinca com um homem desse. Deus estava ali
se mostrando diante das pessoas. Era Deus se mostrando. E esse é o pecado, quando Deus se mostra e a pessoa não aceita. Deus se mostra e a pessoa ignora a manifestação de Deus, aquilo que Deus está mostrando. Vamos agora logo para Abraão. Eles estavam todos preocupados, irmãos. Diziam que nós não queremos ossos nossos no Egito, não. José já avisou: eu não quero meus ossos aqui, não. Vocês, a hora que sair daqui, vocês podem pegar meus ossos e transportar. Transporte meus ossos daqui. Por quê? Ele sabia, vai dar uma ressurreição e os meus ossos vai ter que estar no lugar da ressurreição. Deus vai visitar vocês. E ele sabia. Oh, como é bom ter uma luz, como é bom ter uma revelação. Como é bom. E José tinha isso. Lá no Egito, ele tinha isso. Essa revelação estava no coração dele. Quando Deus visitar vocês, vocês vão sair daqui, leva meus ossos. Aleluia. Você sabe o que acontecia? A ressurreição, se vocês lerem Mateus 27, lá para o verso 45 em diante, você vai ver que teve uma ressurreição quando Jesus morreu. E essa ressurreição não aconteceu na Babilônia. Essa ressurreição aconteceu exatamente na Palestina. Exatamente para onde José tinha dito: Deus vai visitar vocês, leva meus ossos para lá, porque vai dar uma ressurreição. Ele sabia, tinha uma luz na sua vida. Deus vai fazer algo, Deus vai visitar vocês. Até aqui Ele está trabalhando através de mim, mas tem uma coisa: Ele vai vos visitar, vai tirar vocês do Egito, vai levar vocês para uma terra boa, e depois vocês pegam meus ossos daqui do Egito e levam embora com vocês. E o que aconteceu foi, quando Jesus morreu e ressuscitou, aqueles irmãos do Velho Testamento que creram no sacrifício de bodes, de touros, de novilhos, agora ressuscitaram também. Leia Mateus 27 para você ver. Houve uma ressurreição quando Jesus morreu, e eles saíram do sepulcro quando Jesus ressuscitou. Assim diz a Bíblia, Mateus 27, 53, né? Então, dentro disso daí, meus irmãos, que luz. Vamos ver aqui quem estava nesta caravana. Abraão. Hebreus 3, parágrafo 190. Abraão disse: sepulte-me bem aqui onde Jó foi sepultado. Ele disse: Sara, eu vou comprar um pedaço de chão e nós seremos sepultados bem aqui. Por isso, quando os filhos de Et quiseram dar terreno para Abraão sepultar a esposa dele, ele diz: não, eu quero comprar. Esse é o papel que Cristo fez. Eu quero comprar, porque eu vou sepultar minha esposa em terreno dos outros? Não, Cristo, sepultai-me em Cristo. Você quer ser sepultado numa igreja? Isso é terreno dos outros. Cristo não faz isso não. Por isso a Bíblia diz: todos aqueles que dormiram em Cristo, Deus os tornará a levantar com Ele. Dormir em Cristo. Agora, dormir numa religião, numa denominação, não é dormir em Cristo, gente. O povo precisa aprender isso. Isso é dormir numa denominação cegamente, com Santíssima Trindade, com dualidade e até com unicidade. Mas está numa denominação, num espírito errado. Deveria tomar o espírito da palavra. Quando Deus se manifesta, quando Deus se mostra e você ignora Deus se mostrar, então isso é pecado. Isso diz que você não vai chegar à ressurreição, à primeira ressurreição. Isso mostra que se você morrer, você não morre em Cristo, você morre na denominação. Não morre em Cristo. Aleluia. Eu tenho aqui alguns versículos, ver se dá tempo da gente ler para vocês. É simples demais, né? Mas Gênesis capítulo 23, verso 2: e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, está lá na Palestina, na terra de Canaã.
E veio Abraão lamentar a Sara e chorou por ela. Gênesis 23, verso 2. Verso 19. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Antes ele tinha comprado aquele terreno. Ele disse: olha, meu senhor. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. 400 ciclos de prata é baratinho, isso daqui não vale nada nem para mim, nem para você. Sepulta o seu morto. Vamos ver, Abraão queria sepultar o morto dele em terra dos outros? Não. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Abraão ficou com aquilo para ele, ele comprou. Agora você já pensou bem, Abraão comprou um pedaço onde Deus tinha dado como promessa. Se você guarda bem, Deus deu como promessa: Canaã é vossa, aquilo pertence a vocês. Mas quando Abraão foi para lá, tinha dono. Sempre tem gente na frente. Você tem que ver que sempre o diabo vai na frente para te atrapalhar. Quando Israel chegou naquela terra, havia os gigantes. Mas quando Abraão chegou naquela terra, porque ele chegou mais cedo naquela terra, quando ele chegou, a terra não era dele. Por isso ele peregrinou na terra da promessa de São Paulo, como em terra alheia. Mas era a terra da promessa, e ele peregrinou ali como se não fosse terra dele. Mas Deus já havia prometido, e mesmo prometendo, ele comprou. Mesmo você sabendo que a terra é nossa, você compra terreno para fazer sua casa. Aqui, você sabe que a terra é nossa. Os mansos herdarão a terra, mas não é dessa forma política que tem hoje. Nós vamos herdar. Os mansos são aqueles que aceitam a mensagem do Cordeiro, que é manso, que vive esta mensagem, que quando Deus se mostra, eles crêem. Eles aceitam, eles veem Deus se mostrar. Quando Jesus se mostrou para a samaritana, ela disse: vejo que és profeta. Quando Jesus se mostrou para Anás e Caifás, vejo que és Beelzebul. Você vê a diferença? A semente eleita. Quer dizer, a prostituta era milhões de vezes melhor do que Anás e Caifás. A prostituta. Você pode pôr milhões de vezes que ainda não dá. Não dá certo ainda. Melhor do que Anás e Caifás. E se você olhasse do lado social, Anás e Caifás eram milhões de vezes melhor do que a prostituta. Do lado social. Porque a prostituta não podia viver nem na sociedade naquele tempo. Hoje se mistura tudo, você não sabe nem o que é. Naquele tempo, tinha separação. Elas não iam nem buscar água juntas. A virgem tinha sua hora e a prostituta tinha sua hora de ir na fonte. E quando Jesus foi na fonte, lá em Samaria, ele não foi na hora das virgens, porque ele sabia que não tinha virgem eleita naquele tempo. Ele foi lá naquele poço na hora de prostituição. E ainda ficou sozinho. Mandou os discípulos buscar alimento. Porque ele sabia, eles vão escandalizar se eu ver eu conversar com uma mulher samaritana. Porque os judeus não dava certo com samaritano, nem samaritano com judeus. Aí eles percebiam, isso daí vai dar um problema. Então Jesus falou: antes que eles tenham problema, vai buscar alimento. Aí eles desceram para buscar alimento. Jesus chegou, exatamente naquela hora, a mulher chegou para tirar água e disse: dá-me de beber. Ela deu uma olhada: mas como sendo tu judeu? Porque ele tinha aparência de judeu, ele nasceu lá. Ele tinha aparência, ele não era judeu de sangue. Ele não era judeu de sangue. Ele era de aparência, de local de nascimento apenas ali. É por isso que eles olhavam nele e via isto.
sendo um judeu, como pode pedir a mim, uma mulher samaritana? Ele diz: olha, dá-me de beber, porque se você me der dessa água, eu te darei de uma água que salte para a vida eterna, e você nunca mais vai ter sede. A mulher já está cansada de carregar aquele jarro na cabeça, né? Então, onde tem essa água? Onde tem essa água, Senhor, para que eu possa beber dela? A água estava ali. Ele era essa água, a água que mata a sede, a água da vida. Ele diz: aquele que bebe de mim nunca mais vai ter sede. Que água é essa? Não tem sede mais, você não vai ter sede do mundo. Essa sede de voltar para o mundo, essa sede de vestir igual ao mundo, mocinha, essa sede de aparecer igual ao mundo, isso é falta de beber a água de Jesus Cristo, a água da vida. Você bebe a água da vida, você perde a sede do mundo. Você toma uma sede por Deus que quer só fazer o que diz a Bíblia. E quando a sua carne faz uma coisa errada, você fica triste com a sua carne, desorientado com a sua carne, e diz: eu não quero fazer essa coisa errada, eu quero fazer o que é certo. Mas vai chegar uma hora desta morte, dessa carne desaparecer. Como diz São Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Ele aguardava esse momento. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Oh, que coisa boa, né? Esses versículos eu quero deixar para vocês que ajudam, vai ajudando. Mas eu quero ainda falar de mais um para eu prosseguir minha leitura aqui, dando uns minutinhos. Você lembra o poder? Você talvez não perceba. Tem poder na sua vida, tem poder até nos seus ossos. Quando tudo acabar, quando a sua carne for comida pelos vermes que estão na sua própria pele, e sobrar só ossos, ainda tem poder nos ossos. Existe isso na Bíblia. Diz: mas será impossível que esse povo arruma texto? Já viu poder nos ossos? É por isso que José diz: leve meus ossos daqui. Tem sim, tem poder sim, tem virtude nesses ossos. Eles: leve meus ossos daqui. Sabe por quê? Olha o que eles fizeram. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Embalsamado, você sabe que aquele tempo, aquela química embalsamante deles durava 4.000 anos. Hoje, nem hoje, que a ciência está tão avançada, eles não conseguem fazer o que eles faziam no Egito. Não conseguem fazer o que eles faziam no Egito. Então, quando eles pegaram os ossos de José, aquilo estava perfeito, embalsamado. Os ossos estavam tudo perfeito. Lá vai eles levando um caixão de ossos. Quem é esse? É o irmão José. O que vocês vão fazer com o osso desse homem para lá? Não é para deixar nada. Faraó falou para Moisés: olha, vocês vão ali oferecer o holocausto a Deus? Vocês vão? Deixa aqui o gado. Olha, ao Faraó, vivo, como se oferece o holocausto a Deus sem gado? Hein? Ao Faraó, como é que era do olho aberto? Eu vou atrapalhar direitinho, vou falar para eles largar o gado. Moisés falou: olha, Faraó, tem uma coisa, nós fomos libertos e nenhuma unha nossa vai ficar para trás. Mas Deus gosta desses homens. Nenhuma unha. Faraó, não deixa nenhuma unha para sua denominação, nenhuma unha. Vou sair inteiro. Ele diz que vamos sair inteiro, porque é inteiro que eu vou servir a Deus. E Faraó diz: não, mas vocês largam aí o gado. Esse gado aqui, Faraó, você quer me atrapalhar a jornada, Faraó? Deus falou: é para oferecer o holocausto para ele no deserto. Se eu deixo o gado para você, o que eu vou oferecer para Deus lá? Faraó, que vai ficar nada aqui, nós vai levar tudo, nem uma unha não vai ficar para você. Eles queriam atrapalhar o meio de adoração, aquele meio de adoração. Eles queriam atrapalhar. Faraó queria atrapalhar, mas tinha um profeta que não deixou nada para trás. Por isso que você tem que amar um profeta, que é quando Deus se mostra. E se você não crê quando Deus se mostra, é aí que é o seu pecado. Deus está se mostrando e você rejeita a amostra de Deus. Que Deus está mostrando, se apresentando. Deus está dizendo: isso daí é meu.
Eu tenho um profeta para vocês, é a minha Bíblia cumprindo, é a minha palavra, é eu descendo para poder fazer real a minha promessa. Eu prometi, mas eu tenho que fazer real essa promessa. Então ele tinha que vir nesse tempo e deixar um profeta aqui para nós. Você diz, mas o profeta já morreu, mas por que vocês ficam com problema então? Porque a mensagem tem poder, não é o profeta, é a mensagem. Um profeta só fala o que Deus fala, é isso que manda, aleluia. Então como é bom isso? Você sabe, Abraão, ele estava seguro que haveria uma ressurreição, e naquele dia o profeta disse, que a Bíblia não diz o nome das pessoas que ressuscitaram, mas o profeta veio e diz, eu posso ver Abraão e Sara. Abraão levantando, dando a mão para Sara e diz, vamos embora daqui. Já ressuscitados, os patriarcas levantaram naquela ressurreição. Quando Jesus morreu, aperfeiçoou o sacrifício do Velho Testamento, completou, e agora houve um rapto e Jesus subiu. Em Atos capítulo 1, Jesus subiu, mas você não vê os outros que subiram com ele, porque todos estavam em Cristo desde o Velho Testamento. Eles creram em Cristo antes de Cristo aparecer, eles sabiam, ele vai vir. Era como José cria, diz, vocês vão ter um libertador e vocês vão para a terra da promessa. Leve meus ossos para lá, porque isso vai acontecer. Vai acontecer. E eles creram. Aí durante o período de todo o Velho Testamento, eles continuaram crendo, vai vir um Messias. Deus vai se materializar, Deus vai vir na terra. E quando ele aparecer, olha, você não rejeita, você creia. Naqueles dias quem podia crer, Pedro, João, Tiago, alguns ali. Maria Madalena. Só gente de má fama, os bons de fama mesmo, foi tudo para as trevas, se perdeu tudo. Teólogos, e havia teólogos naquele dia também, havia gente que estudava a Deus, mas quando Deus se mostrou em João, eles não creram. Quando Deus se encarnou em Cristo, eles não viram. Era o Messias, era o que eles esperavam, mas veio fora do que eles pensavam. Eles pensavam que Deus tinha que vir segundo a razão da cabeça, do intelecto das suas denominações. E Deus veio de acordo com a Bíblia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O dia que a virgem concebeu, eles disseram, é menino bastardo. Eles não deixavam nem entrar no templo. Naquele tempo, eles não deixavam. Não, um bastardo, um menino que nascia fora do matrimônio, não podia entrar no templo por 14 gerações. Eles não podiam entrar no templo. Aquele tempo era terrível. Depois veio Cristo e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje é a felicidade que você tem. De um lado parece que é uma infelicidade das pessoas, mas é a felicidade que você tem, é de saber de uma coisa, que até gente que me ouve, que talvez veio fora do matrimônio, se você crê na palavra de Deus, se você crê quando Deus te mostra, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Mas se você for apenas um religioso, eu não te garanto nada, porque isso não tem base na Bíblia. É só quando Deus se mostra. Isaac era um profeta, como seu pai, e disse, ouça, não me sepulte em outro lugar, não aqui no Egito, mas leva-me de volta para a terra prometida, me sepulte bem ali. Aleluia. Jacó morreu abaixo da terra prometida, mas disse ao seu filho que era um profeta, disse, sabe, certa noite um anjo me tocou de lado e eu fiquei coxo. Agora é Jacó conversando com o filho dele, né? Sabe, uma noite um anjo me tocou e eu fiquei coxo desde então. Venha, coloque, meu filho, profeta, estou velho e cego. Ali ele já estava velho, cego, mas coloque a sua santa mão, tu mesmo sendo um profeta, coloque-a no lugar onde o anjo colocou a sua mão. O anjo tinha tocado na perna de Jacó e tinha secado o nervo. Agora Jacó diz para o filho dele, agora você coloca a sua mão aonde o anjo secou minha perna, o nervo da minha perna. Coloca a sua mão e jure ao Deus do céu que tu não me sepultarás aqui embaixo. Eles não queriam morrer numa denominação de jeito nenhum. Quem quer morrer lá? Eles não queriam de jeito nenhum. José não quis, o pai dele, o Jacó, não quis, depois o José não quis. Eles sabiam
Deus vai visitar esse povo, vai visitar o nosso povo. Nós somos escravos hoje, eles podiam dizer, era o tempo que, naquele tempo, o Egito estava tomando conta. Mas tem uma coisa, nós vamos ser libertos. As denominações estavam tomando conta, mas Deus diz, eu vou libertar vocês, eu vou mandar um profeta para libertar vocês. Aleluia. Agora eu dou graças a Deus porque já fui liberto, amém? Aleluia. Então isso daqui é muito bom, sobre o Jacó também. Mas vamos aqui, quando José morreu, não mais tarde ele disse, não me sepulteis aqui, mas olhai por os meus ossos quando passardes, porque um dia saireis daqui, e quando partirdes, levai meus ossos convosco. Aí está você, deixa o mundo dizer o que eles queiram dizer, e fazer o que eles queiram fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda-me em Cristo. Se sou chamado de qualquer coisa, um fanático ou um santo rolador, algum dia ele virá, e aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com ele. Quando ele vier, tudo é a verdade espiritual revelada e colocada bem ali, e se precisa de uma mente espiritual para captá-la. Não é de qualquer mente carnal, teóloga, que vai captar isso, não. Precisa de uma mente espiritual para captar o que Deus fala. Precisa de uma mente espiritual. Que Deus nos dê mente espiritual cada dia. Porque, irmãos, depois que captamos o que Deus falou através da mensagem de seu profeta, nós temos que continuar agora captando tudo o que está dentro dessa mensagem. Não é lendo uma vez a gente não encontra o que precisa ainda. É como a Bíblia. Você sabe, a Bíblia é um livro selado. Um livro selado, mas quando na voz do sétimo anjo, ele foi um livro aberto. Agora, a Bíblia é livro aberto para quem? A Bíblia não é livro aberto para os denominacionais. Para os denominacionais é livro fechado, é livro selado com 7 selos. A Bíblia é um livro aberto para a noiva, que recebeu a mostra de Deus. Deus se mostrou a nós nessa era, e quando Deus se mostrou, eu disse, eu creio. Eu aceito essa mensagem. O que aconteceu? Foi assim, os 7 selos foi abrindo, e diz, agora a palavra está aberta. A palavra que estava selada com 7 selos, agora foi aberta, porque nos dias da voz do 7º, não do 8º, porque não tem, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Deus abriu com a voz do 7º anjo, 7 selos. A Bíblia para mim hoje é um livro aberto. Para você é um livro aberto para você ir para o céu, livro aberto para te mostrar o que no período das 7 eras estava tudo escondido, selado com 7 selos. Deus disse para João, não escreva, João, deixa ter selado. Mas nos dias da voz do 7º anjo, esse selo sai. A hora que o selo saiu, não, mas está aqui dentro da Bíblia mesmo, está selado com 7 selos. O profeta diz, os 7 trovões estavam selados com 7 selos. Quando foi revelado, então, abriu os 7 trovões, os 7 selos, abriu a Bíblia para nós. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque tudo isto é maravilhoso. É bom conhecer estas verdades que o Senhor tem revelado. A gente só lamenta olhando para o físico, olhando para a natureza humana nossa, como nós somos fracos, como nós somos carentes, como nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça. Reveste-nos mais deste amor sublime, reveste-nos mais desta paciência divina, reveste-nos mais da pureza do Espírito Santo. Deus, tira todo o mal de nós, tira toda a imoralidade, toda a vulgaridade, seja dos olhos, dos pensamentos, das ações, tira todo o mal, vai mudando nossa vida até estarmos completamente igual à sua imagem perfeita, como a sua palavra tem nos ensinado. Nós vamos sendo transformados até chegar à imagem
do Filho de Deus, a varão perfeito. Por isso, Pai, aqui está, esta imagem perfeita é quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo e o Senhor o posiciona nesta hora em que vivemos como seus filhos, eleitos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais morte, há vida. A vida que está em cada um de nós é a vida de Cristo. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vamos ficar de pé. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Assim como Israel foi liberto do Egito, Deus libertou a sua noiva das denominações. Assim como Israel tinha uma promessa, nós também temos. Nós seremos raptados porque a promessa de Deus. Deus cumpriu com Israel e levou eles para a terra prometida. Deus cumprirá a promessa para conosco e nos levará à glória celestial. É promessa de Deus. Firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Você tem que descobrir as promessas de Deus para este dia, para você ficar firme nas promessas. E a promessa de Deus para esse tempo final era que ele ia mandar o Elias antes da sua segunda vinda. Ele já cumpriu sua palavra. Sim, firme nas promessas de Jesus. É nestas promessas que eu quero estar firme. E você? Amém? Firme nas promessas de Jesus é firmar-se nesta promessa de que Ele faria o que está fazendo. E nós estamos acompanhando o trabalho de Deus. O pecado é este: quando Deus se mostra e você ignora aquilo, isto é que é pecado. Deus te ajude e que você não seja ignorante daquilo que Deus está fazendo através desta mensagem, que você venha dizer: eu creio e me firmo nesta promessa. Amém. Deus te abençoe.